No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As reclamações contra a Enel empanturram os órgãos de defesa do consumidor, chegam ao Ministério Público Estadual e também à Justiça, mas indiferente às queixas de quem tem equipamentos queimados ou sofre com a constante oscilação da rede elétrica, a empresa vai deixar o Ceará sem qualquer ameaça de punição. Jornalista Beto Almeida, é uma pauta recorrente que está no dia a dia, que gera irritação para os consumidores, sejam da Grande Fortaleza ou do interior do Ceará, e pouco se faz para punir a Enel contra tantos abusos cometidos em relação a quem se queixa, a quem faz reclamação e simplesmente sai no prejuízo, e a Enel tô nem aí. Jornalista Beto Almeida, hoje é feriado, mas também é dia de retratar a indignação de muitos cearenses com a empresa concessionária de energia elétrica. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Um ótimo 1º de maio, dia do trabalho para todo mundo. E aqui a gente volta a falar, Luzenor, mais uma vez da Enel. Impressionante como aqui no estado do Ceará a Enel só acumula reclamações. Agora, que bom seria se os serviços da distribuidora de energia ficassem restritos às suas reclamações apenas ao Ceará. Não são apenas os cearenses que sofrem com os maus serviços prestados pela empresa, Luzenor. Na realidade, ela está presente em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. E você sabia, Luzenor, que tanto o Rio de Janeiro ensaiou também abrir uma CPI na Assembleia Legislativa de lá. Só que ensaiou, ainda não foi adiante. Já a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo criou uma CPI também para apurar eventuais irregularidades e práticas abusivas cometidas pela Enel São Paulo no fornecimento da energia elétrica no estado, incluindo aí falhas operacionais, atendimento ao consumidor e até os investimentos na rede de distribuição da empresa. O Ceará também foi até pioneiro nesse aspecto de se discutir uma CPI, só que ela continua aqui, Luzenor. Foi por unanimidade aprovada a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas está bem paradinha numa das gavetas aqui, nos escaninhos, como se diz, da Assembleia Legislativa. Quero interrompê-lo para chamar o Carlos Alberto com outras informações em relação à Enel, Beto Almeida, porque ele traz relato sobre as queixas, por exemplo, no município de Trairi, na região do Vale do Curu. Mas essa lista de reclamações que o Carlos Alberto nos traz, vai veicular agora com a participação aqui no Jornal Alerta Geral, se reflete também em outras cidades do interior do Ceará. Chega com essas informações, Carlos Alberto. O sufoco dos moradores no município de Trairi, na região do Vale do Curu, tem sido diário por conta da oscilação da corrente elétrica. São queixas que acontecem pela manhã, à tarde e à noite. A falta de energia tem sido registrada nas diferentes áreas do município, urbana, praiana e rural. A cada momento, donas de casa, proprietários de estabelecimentos comerciais e dirigentes de órgãos públicos, principalmente na área da saúde, levantam as mãos à cabeça, temendo o prejuízo com equipamentos queimados. A Enel recebe as reclamações e, como resposta virtual, diz que o problema da falta de energia será resolvido. Quando a energia volta, poucos minutos ou poucas horas depois, a corrente sofre novamente oscilação, deixando angústia para consumidores residenciais e comerciais. É preciso dizer, porém, que o descaso da Enel não é apenas em Trairi. Acontece também nos demais municípios do Vale do Curu, da região norte e também na Serra da Ibiapaba. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. Vale do Curu, região metropolitana de Fortaleza, Vale do Jaguaribe, região Centro-Sul, região Vale do Salgado, região dos Inhamuns, região do Cariri, região dos Sertões de Canindé, dos Sertões de Crateús. Esqueci alguma, Beto Almeida? Não, a metropolitana, você falou? De novo, Beto Almeida. Então, o que o Carlos Alberto nos trouxe em relação à Enel é o retrato da realidade. Exatamente, da capital ao interior. A Enel é unânime nesse aspecto. Alvo de reclamações pelos maus serviços prestados, pela demora no atendimento. E aí vai também um outro questionamento, retomando aquilo que eu tinha dito. Não é só uma CPI para investigar e chegar ao óbvio. Eu fico perguntando o seguinte, a Enel é uma concessão.
de um serviço público. É uma empresa que é privada, mas ela opera uma concessão que é pública. E aí eu pergunto, Zenor, onde é que entram os órgãos, por exemplo, de fiscalização, como é o caso aqui, por exemplo, da ARCE, Agência Reguladora de Assuntos Delegados do Estado do Ceará, e até em nível federal, a ANEEL? Não existe. Se existe, não se aplica. Se não se aplica, o consumidor é que paga a conta, principalmente em função dos prejuízos que tem da demora pelo atendimento. Então, é unanimidade. A grande questão aqui, a gente precisa avançar um pouco nessa lenga-lenga, de apontar os erros e as falhas da Enel que estão visíveis, é saber o seguinte: qual é o futuro da questão da Enel para os cearenses, porque a empresa anunciou que tem interesse em vender suas operações aqui no estado do Ceará, como já vendeu no estado de Goiás. Ela vendeu no estado de Goiás. E aqui, para nós, eu acho que a gente teria que dar um avanço a mais, é saber o seguinte: seja qual for a empresa que venha a ficar responsável pela concessão da distribuição de energia no estado do Ceará, esse contrato e esses critérios de concessão precisam ser mais rigorosos e precisam mudar. Até hoje, nós não sabemos, por exemplo, de fato, se a Enel cumpre ou descumpre na íntegra ou em parte o contrato de concessão do Zenor. Jornalista Beto Almeida, o que chama a atenção nos bastidores políticos e também por quem acompanha a agenda política do dia a dia, chama a atenção com estranheza o silêncio dos deputados estaduais que assinaram o pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito CPI na Assembleia Legislativa. O autor do requerimento, o deputado estadual Fernando Santana, que integra a bancada do Partido dos Trabalhadores, fez um movimento, fez um pronunciamento, assanhou o ambiente e sumiu. Conseguiu mais de 30 assinaturas e, de repente, tirou uma licença para cuidar de assuntos particulares, vive na Brasília, região do Cariri, Fortaleza, mas simplesmente esse pedido de CPI foi jogado para debaixo do tapete, que era uma boa oportunidade da Assembleia Legislativa investigar as razões para tanto descaso da Enel com os consumidores cearenses. É impressionante, me chama a atenção essa ausência, esse silêncio do deputado estadual Fernando Santana em relação à CPI da Enel. Exatamente, Luciano. Olha, eu acho que é o seguinte: todo mundo tenta tirar um pouco de casquinha de lacração nesses tempos em que as coisas precisam acontecer, principalmente nas redes sociais. Então, o deputado Fernando Santana tirou proveito daquele momento, foi a Brasília, inclusive, dizendo que estava tratando, inclusive, dessa questão da Enel, e daí em diante, como você bem disse, sumiu por conta da licença para interesses particulares e, simplesmente, a CPI da Enel não avançou. Eu acho que mais do que constatar o óbvio, que são os serviços que não estão sendo prestados a contento, é exatamente esmiuçar um pouco esse contrato de concessão, ver quais são os pontos que a Enel nunca cumpriu ou se cumpriu parcialmente e, a partir daí, aplicar as sanções e trabalhar para que a próxima empresa que venha, Luciano, venha com outros critérios em que ela, não apenas a empresa, seja a beneficiária, mas que os usuários, nós os cearenses, que somos os cativos. Eu chamo que nós somos consumidores cativos. Você sabe que o termo é esse. Nós somos reféns. Não, reféns e somos consumidores reféns cativos. Como consumidores de energia elétrica, porque a gente não tem nenhuma outra alternativa. Não temos. Agora, para finalizar esse assunto, Beto Almeida, dizer que essa cobrança que é feita diretamente ao deputado estadual Fernando Santana, mesmo de licença do mandato, ele poderia se pronunciar: olha, decidimos suspender a instalação da comissão parlamentar de inquérito para evitar eventuais prejuízos nessas negociações que a empresa vem realizando para transferir as suas ações para outros grupos, mas simplesmente ignorar um assunto que faz parte do dia a dia da população e apenas usar essa antipatia da população à Enel como discurso de campanha, como discurso, como proselitismo, como um discurso que a gente usa aquela linguagem apenas de flosô para dizer: olha, estou aqui defendendo os interesses da população, quando na realidade uma assinatura no papel perde o valor quando essa assinatura não vai com o propósito de investigar, por exemplo, a Enel. É lamentável e fica aqui esse registro mais uma vez sobre esse vazio que deixa a Assembleia Legislativa em relação a essas investigações tão esperadas
contra a Enel, empresa concessionária de energia elétrica que pinta e borda no Ceará. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, hoje é 1º de maio, o jornalista Beto Almeida, dia do trabalho, tem boa notícia vindo de Brasília com a assinatura do decreto oficialmente o novo salário mínimo começa a valer a partir desta segunda-feira. Mas nesta semana tem também pauta que mexe com os bastidores políticos. Daqui a pouco, qual é o assunto em pauta, Beto Almeida? Bom, além da questão do salário mínimo, que aumenta, como você já disse, que já foi anunciado na semana passada, nós vamos conversar também, Luciano, sobre o projeto das fake news. Tem pauta no plenário amanhã para votação da matéria. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.